Olá pessoal, tudo bom? Então vamos seguir aqui com o nosso estudo da dinâmica, tá? E antes da gente entrar na segunda lei de Newton, a gente precisa ver um pré-requisito que acaba sendo uma revisão de algo que a gente já viu, né? Que é a ideia de força resultante, tudo bem? Então recordamos, a gente já viu que força é um agente físico capaz de causar num corpo uma deformação ou alteração na sua velocidade, né? Então, se eu aplico uma força, lembrando que nós aplicamos uma força, tá? Está errado falar que nós fazemos uma força, tá? Nós não fazemos força, nós aplicamos uma força em um corpo, tá? E essa força, quando é aplicada, pode causar essas duas coisas aqui, tá bom? Quando eu tenho uma força sendo aplicada num corpo, eu tenho os seguintes elementos. Um ponto de aplicação, que é onde ela atua no corpo. Ó, eu tenho essa pessoa empurrando esse fardo de feno. Então, essa força aqui pode ser representada, né, dessa maneira. Bem aqui, onde a pessoa está empurrando o feno, nós temos o seu ponto de aplicação, correto? Nós temos uma intensidade, que é o valor da força aplicada. No sistema internacional, a unidade de medida de força é o Newton, em homenagem ao Isaac Newton. Então, vamos falar que essa força aqui tem uma intensidade dos 2.000 newtons. Poxa, mas e um newton? Quanto que é uma força de 1 newton? A força de 1 newton seria mais ou menos a força que você aplicaria para segurar uma xícara de café, tá? Então, para você segurar uma xícara de café, você aplicaria nela uma força de 1 newton, tá? É mais ou menos isso. A força, então, voltando aqui, tem uma direção, que é a linha de atuação da força. Então, eu posso ter força na horizontal, na vertical. Neste caso aqui, a força que está sendo aplicada é horizontal, tá? E o sentido, que é a orientação da força, que pode ser para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Neste caso aqui, o sentido desta força é para a esquerda, tá? E repara uma coisa, essas ideias aqui de eu ter uma intensidade ou módulo, de uma grandeza que tem uma direção e uma grandeza que tem um sentido, são características de uma grandeza vetorial. Então, a gente conclui que força é uma grandeza vetorial, né? Porque quando eu estou aplicando uma força, eu tenho que dizer o seguinte, para onde eu estou aplicando esta força? Tá? Então, aqui eu posso dizer que houve a aplicação de uma força F neste fardo de feno. Lembra que para você representar, utilizar um vetor, né, dar nome para um vetor, eu escolho uma letra, que pode ser maiúsculo ou minúsculo, e em cima dele eu coloco uma setinha, tá? Sempre apontando para a direita. E quando eu vou falar da intensidade desta força, do módulo desta força, lembra que a gente só põe a letra, sem colocar a setinha em cima, tá certo? E aí o que vai acontecer, né? Eu posso ter um corpo estando sujeito ao mesmo tempo a várias forças. Olha o caso aqui, o carro está parado, está atolado, e eu tenho duas pessoas tentando empurrar o carro ao mesmo tempo. Então, essas duas pessoas estão aplicando forças, correto? A força deste camaradinho aqui a gente chamou de F1, e a força desse outro cara a gente chamou de F2. Quando eu tenho mais de uma força agindo no mesmo objeto, nós dizemos que temos um sistema de forças, né? Aí o que poderia acontecer? Esses dois caras aqui que estão se matando para tentar empurrar o carro poderiam ser substituídos por uma única pessoa só, né, bem grandona, fortona,
né, que chegasse lá e falar, sai você, eu sozinho aqui empurro o carro, né? O cara chega lá e fala, bir, e empurra o carro sozinho. O que vai estar acontecendo? Essas duas forças, né, o F1 e o F2, estariam sendo substituídas por uma única força que esse cidadão aqui estaria aplicando no carro. Essa única força, que pode substituir várias forças, é chamada de força resultante, né? Que basicamente faria o mesmo efeito dessas outras forças em conjunto. E a força resultante a gente costuma indicar por F e um R embaixo, tá? Então, força resultante, com uma setinha em cima para mostrar que é um vetor, tá bom? E a gente pode determinar essa força, né, lembrando que forças são grandezas vetoriais. Então, nós podemos fazer uso das mesmas regras para o cálculo do vetor resultante que a gente já viu, tá? Então, como que a gente faz a determinação do vetor resultante? A gente analisava a posição dos vetores, né, e aplicamos a regra adequada, aquela que se encaixava na situação, né? E a gente já viu três possibilidades, né? Duas forças, no caso aqui dois vetores que têm mesma direção e mesmo sentido, ou seja, as duas estão apontando para o mesmo lado. Posso falar aqui, ó, F1 e F2, certo? Duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, o F1, por exemplo, estaria para a direita e o F2 estaria para a esquerda. E aquele caso que todo mundo adora, que são duas forças perpendiculares. Uma na horizontal, vou pôr aqui o F1 na horizontal, e outra na vertical. Estou pondo aqui o F2 na vertical. Tá? Então, basta a gente se lembrar das regras de vetor resultante, que a gente determina a força resultante. Tá? Então, o nosso primeiro caso são duas forças de mesma direção e mesmo sentido. Repara que eu tenho aqui duas pessoas puxando um barco, não é? Esquematicamente, tá? Esquematicamente, para não ter que ficar desenhando pessoas, barcos e o escambau A4, a gente substitui o barco ou qualquer outro objeto por uma caixinha. Fica muito mais fácil desenhar uma caixinha. Aí você usa a sua imaginação e pensa, é o barco que os caras estão puxando aqui, certo? E aí a gente põe a força F1 e a força F2, correto? Repara que eu pus o F1 maior do que o F2, deixa eu seguir o esqueminha de cores que está aqui no desenho, tá? Mas a gente tem que tentar colocar o tamanho da setinha proporcional ao módulo. Então, a força que tiver módulo maior, eu ponho uma setinha maior. A força que tiver módulo menor, eu ponho uma setinha menor. Então, está aqui o F1 e o F2, correto? O que poderia acontecer? Essas duas forças serem substituídas por uma única força que faria o mesmo efeito delas duas juntas. Tá? Então, esse mesmo bloquinho aqui que está representando o barco poderia ser puxado por uma única força, né? Que seria a força resultante, que faria o mesmo efeito dessas duas. Ah, mas como que eu vou fazer o cálculo do módulo, né? Como a gente já viu, o módulo do vetor resultante, quando estamos tendo vetores apontando para o mesmo lado, é a soma dos módulos individuais. Então, eu vou somar F1 mais F2, certo? Então, a força resultante aqui seria o F1, que tem módulo de 80 newtons, mais o F2 aqui, que tem módulo de 100 newtons. Então, a força resultante teria módulo de 180 newtons. Ou seja, poderia substituir essas duas forças por uma só de 180 newtons, que terá a mesma direção e sentido das duas forças originais. Ou seja, se o F1 e o F2 estão apontando para a direita, a força resultante também aponta para a direita. O F1 tinha 80 newtons de intensidade, o F2 tinha 100, poderiam ser substituídos por uma de 180 newtons. Tudo bem?
E o segundo caso, pessoal? No segundo caso, nós vamos ver duas forças de mesma direção e sentidos opostos. É o caso, por exemplo, do cabo de guerra, né? Repara que eu tenho duas pessoas puxando a corda, né? Esse cidadão aqui puxando a corda para a esquerda, esse cara puxando a corda para a direita, né? Nós podemos dizer que essas duas forças estão sendo aplicadas neste pontinho aqui, né? E esquematicamente, né? Esquematicamente, para eu não ter que ficar desenhando duas pessoas nem nada, né? O que eu posso fazer? Utilizar o nosso querido bloquinho, né? O bloquinho é um coringa aqui para a gente resolver exercício. Ele simplifica muita coisa. Então, eu sei que eu vou ter uma força F1 apontando para a esquerda e eu vou ter aqui uma força F2 apontando para a direita. O módulo da força F1 e F2, ó, com setinha, estou falando do vetor. Sem setinha, apenas o módulo. Então, o módulo da força F1 é 80 e da força F2 é 100. Então, 80 newtons, 100 newtons. O que vai acontecer aqui? Uma dessas duas pessoas vai ganhar. Como a pessoa da direita está aplicando uma força maior, é óbvio que esse cara aqui vai ser o... Opa! Deixa eu apagar e começar de novo. É óbvio que esse cara aqui vai ser o vencedor, né? Então, todo o sistema vai acabar indo para a direita, né? Isso aqui vai coincidir com a regra para desenhar a força resultante. Porque a resultante terá a mesma direção das forças originais. Ó, as duas forças estão na horizontal, a resultante está na horizontal. E o sentido da maior força que está atuando, ou seja, vai acompanhar a maior força que está agindo aqui. Tudo bem? Então, é isso que vai estar acontecendo. Eu vou estar substituindo essas duas forças por uma única chamada força resultante que vai estar apontando para a direita. Tá? Isso aqui, esquematicamente, né, a gente acabou de fazer a determinação geométrica da resultante, né? Mas o que acaba sendo mais pedido é a intensidade dessa força. É o módulo desta força. E para a gente calcular o módulo, lembrando das regras de vetor resultante, né, nós vamos subtrair a maior menos a menor. Então, olhando aqui, a gente percebe que a maior força... a gente percebe que a maior força é o F2 e que a menor força é o F1. Então, para a gente poder calcular o módulo dessa força resultante, você vai fazer o valor do F2 menos o valor do F1. Lembrando que módulo é sempre positivo, né? Por isso que eu vou fazer a maior menos a menor. Então, eu vou fazer 100 menos 80, força resultante, 20 newtons. Ou seja, esses dois caras, brincando de cabo de guerra aqui, poderiam ser substituídos por uma única força, a força resultante, de valor 20 newtons, puxando a corda para a direita. Tá certo? E o terceiro e último caso é quando nós temos duas forças perpendiculares, né, entre si, duas forças fazendo 90 graus. Às vezes também fala que essas forças são ortogonais, tá? Então, mesma coisa. Tá o cidadão B, o cidadão A puxando essa caixa, não percebe-se, né, porque a gente está aqui olhando do outro ponto de vista, mas o ângulo entre a força 1, vou chamar isso aqui de F1, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui. Vou chamar isso aqui de F1 e vou chamar isso aqui de F2, tá? Para a gente manter o padrão. As duas forças estão fazendo 90 graus entre si, tá? Então, esquematicamente, tá? Eu posso pegar, desenhar o meu bloquinho, certo?
eu vou ver aqui, deixa eu ver, o F1 está verdinho. Eu vou ter aqui a minha força F1 e vou ter a minha força F2. Como que eu sei que elas estão perpendiculares? Se eu esticar o F1 e esticar o F2, né, a gente fala prolongar, quando essas duas forças se encontrarem, elas vão estar fazendo 90 graus, certo? Então está aqui. E a gente percebe que na hora que ocorre a ação dessas duas forças, o bloco vai acabar se movendo assim, né? Na diagonal entre as duas. Ele vai se mover no sentido da força resultante. Então, a gente fala que a resultante terá o sentido da diagonal entre as duas forças, tá? Para a gente determinar geometricamente, nós usamos uma regra chamada regra do paralelogramo, tá? Ah, mas como que funciona essa regra do paralelogramo? É bem fácil. A gente vem aqui, onde estão as duas forças, e fazemos, né? Então, pela regra do paralelogramo, nós fazemos primeiro a projeção das forças, tá? A projeção do F1 e a projeção do F2. É como se fosse uma sombra, tá? Vou pôr entre aspas aqui. Imagina que eu venho aqui embaixo e clique, acendo uma lanterna embaixo da força F1. Vai fazer uma sombra dela. Essa sombra é o que a gente chama de projeção. Aí eu venho aqui atrás da força F2 e clique, acendo uma lanterna. Também vai fazer uma sombra, uma projeção, tá? Repara que as duas projeções se encontram neste ponto aqui, tá? Então, a gente tem aqui o encontro das projeções. Para a gente determinar a resultante, eu ligo essas projeções. Eu vejo onde que as duas forças se encontram e ligo até o ponto de encontro das projeções. Este vetorzinho aqui é o meu vetor força resultante. Certo? Ah, mas e para eu calcular o módulo, para eu encontrar a intensidade da força resultante, né? Eu sei que o F1 e o F2, se eu olhar aqui, tem módulo de 80 e 100 newtons, né? São as mesmas forças anteriores, né? 80 e 100 newtons. Para encontrar o módulo, nós utilizamos da mesma maneira que foi feito com o vetor resultante, né? Já que isso aqui é uma aplicação do vetor resultante, a gente usa o pitch, né? Pitágoras. Então, uso o pitch. Força resultante ao quadrado é igual a primeira força ao quadrado mais segunda força ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual. O F1 é essa força aqui de 80, que eu vou elevar ao quadrado, mais o F2 é essa força aqui que mede 100, que eu vou elevar ao quadrado. Força resultante ao quadrado é igual. Eu posso quebrar um número muito grande, né, em duas partes quando eu vou encontrar um quadrado de número que termina em zero. Eu pego o comecinho do número, né, a parte sem o zero, e elevo ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. E aí, eu pego a quantidade de zeros que tem e dobro. Então, 80 ao quadrado, 6.400. E sigo a mesma coisa com outro número aqui, né? Então, parte sem o zero é o 1. 1 ao quadrado é 1. Aí os zeros eu vou dobrar. Eu tenho 2 zeros, vem 1, 2, 3, 4, certo? Então, eu vou ter que somar isso daqui, 6.400 com 10.000. Então, força resultante ao quadrado é igual a 6.400 com 10.000, 16.400. Força resultante. Agora eu tiro a raiz de 16400. E complicou, né?
O que vai acontecer? Esse 16.400, pessoal, não vai ter uma raiz quadrada exata. Então, eu posso pegar e tentar simplificar isso daqui, né? Ver quem sai da raiz ou quem não sai. Então, primeiramente, se eu tenho um número grande dentro da raiz e ele termina em quantidade par de zeros, eu posso ir lá, certo? E tirar metade dos zeros. Então, se tem 2 zeros, sai um zero. Aí agora vai sobrar essa raiz quadrada feia aqui do 164. Não adianta, eu vou ter que fazer a fatoração para ver quem sai e quem fica da raiz, tá? Então, 164 dividido por 2 dá 82, dividido por 2 dá 41, e o 41 é primo, tá? Então, o que vai acontecer? Formou parzinho, esse 2 vai sair. Esse cara fica preso na raiz. Então, a força resultante vai dar 20 raiz de 41 newtons, tá? Não é um número lá muito bonito, né? Mas eu quis colocar aqui para a gente ver essa técnica de tirar números da raiz, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver agora alguns exemplos que vai dar uns números um pouquinho mais agradáveis, tá certo? Então vamos lá. Primeiro exemplo, determinar o módulo da força resultante dos sistemas abaixo. Então, F1 aqui 5 newtons, F2 7, né? Mesma direção e sentido, como ele só quer o módulo, você soma. Então, força resultante, F1 mais F2. Então, força resultante 5, que é a primeira força, mais 7, que é a segunda, 12 newtons. E aqui, como as forças têm mesma direção, mas os sentidos são opostos, para a gente encontrar a força resultante, a gente vai fazer maior menos a menor. Repara que a maior força é o F2 de 7 newtons e a menor é o F1 com 5. Então, força resultante, 7 menos 5, força resultante, 2 newtons. Tudo bem? Um detalhezinho é o seguinte. Da mesma maneira que a gente viu quando estava falando de vetor resultante, né? Esse caso aqui, nós temos a força resultante máxima, né? Que é quando as duas forças estão apontando para o mesmo lado. E aqui, nós temos o caso da força resultante mínima, que é o menor valor que a força resultante pode assumir. Tá? Lembra que a resultante vai estar sempre entre um valor máximo, que é quando você soma as forças agindo, e um mínimo, que é quando você subtrai, certo? Um caso intermediário é este daqui, né? Em que a gente tem duas forças ortogonais, cujos módulos aqui neste caso são 3 e 4 newtons, constituindo um sistema, né? Agindo no mesmo objeto, que é o módulo da força resultante. Então, só para lembrar, forças ortogonais, né, é a mesma coisa que forças perpendiculares, quer dizer que você tem uma força na horizontal, vou chamar isso aqui de F1, e a outra força na vertical, né, fazendo 90 graus. Então, se eu esticar a primeira e a segunda, quando elas se encontrarem, vão fazer um ângulo de 90 graus. Eu vou falar que a primeira força é o F1, é essa de 3 newtons, e o F2 vai ser então a força de 4 newtons, tá? Como a gente tem forças perpendiculares, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, teorema de Pitágoras nos diz o quê? Força resultante ao quadrado é igual à primeira mais a segunda, todas elas ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual. O F1 é o 3, o F2 é o 4, tudo ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, 16.
Força resultante ao quadrado, 9 com 16 é 25. Lembra que se está elevado ao quadrado, você vai tirar a raiz quadrada. Então, a força resultante aqui mede 5 newtons, ok? E, por último, ele me falou o seguinte, terceiro exemplo. Duas forças de 6 e 8 newtons formam um sistema, ou seja, elas estão agindo no mesmo objeto. Determine o módulo da força resultante, tá? Na letra A, ele quer a máxima, na letra B, ele quer a mínima, e na letra C, quando essas forças forem perpendiculares entre si, tá? Então, vou chamar o F1, falar que o 6 é o F1, falar que o 8 é o F2. Na letra A, resultante máxima. Lembra que a resultante vai ser máxima quando as forças estiverem apontando para o mesmo lado. E o módulo desta força resultante máxima vai ser a soma das forças. Então, F1 mais F2. O F1 é 6, mais o F2 que é 8. Então, força resultante, 14 newtons. Esse aqui é o valor da resultante máxima, tá certo? Na letra B, resultante mínima. É o caso da gente ter o cabo de guerra, tá? O F1 para um lado e o F2 para o outro. E a resultante mínima, a gente sabe que é encontrando fazendo maior menos menor. A menor é essa que mede 6, a maior é essa que mede 8. Então, força resultante 8 menos 6, força resultante 2 newtons, tá? E, por fim, na letra C, ele pediu quando elas forem perpendiculares, né? Quando você tem uma na horizontal, vou pôr para baixo aqui só para mudar um pouquinho, na vertical, tá? Quando elas são perpendiculares, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras, né? Então, força resultante ao quadrado é igual a primeira força ao quadrado mais segunda força ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é o valor da primeira força, mais 8 ao quadrado, que é o valor da segunda força. 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado é 64. Força resultante ao quadrado, 36 mais 64 é 100. Lembra que se eu estiver elevando um número ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz dele do outro lado. Raiz quadrada de 100 é 10 newtons, tá certo? Então, com isso, a gente encerra a ideia de força resultante, tá bom? Bons estudos a todos, pessoal. Até mais!